No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, nós temos uma passagem muito rica, aliás, são várias passagens, mas eu quero compartilhar com vocês sobre o capítulo 8, versículo 26 do livro de Atos. São fatos que ocorreram que impressiona qualquer pessoa que ao ler e prestar bastante atenção, ela vai observar que o que acontece com Filipe é algo fora do normal. Capítulo 8, versículo 26, um anjo do Senhor falou a Filipe, e olha o que ele diz para Filipe: levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Temos ouvido noticiários sobre Gaza, ou a faixa de Gaza. Mas Gaza, e o que fala sobre Gaza, quem falou muito sobre Gaza está no Velho Testamento, no caso de Sansão, que venceu os adversários em Gaza. Mas Filipe, o anjo avisa ele que ele precisa descer, e ele obedientemente, ele desce. Isso revela uma missão para Filipe, muito importante. E diz a Bíblia, e levantou-se e foi, versículo 27. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Isso aqui é muito interessante. Todo ano, aproximadamente no mês de outubro, setembro, outubro, eles iam para uma festa, possivelmente dos tabernáculos, e ele saía da sua região, hoje África, e ele partia em direção a Jerusalém. Ele já tinha esse hábito, fazia esse percurso. Ele era um homem de confiança da rainha de Candace, do governo da Etiópia, que está no continente africano. Pega essa visão aí, o continente africano. Mas ele fazia isso. Ele ia para a adoração, participava de muitas festas judaicas, ele era envolvido, fazia negócios, talvez levasse algumas coisas para vender, e também, na volta, levando para o seu país algumas novidades para o comércio naquela época. Então ele era um homem muito importante. O eunuco, sabemos que o eunuco, ele é um servo. Naquela época não se contratava nenhuma mulher para trabalhar, era muito raro, mas os homens eram castrados. Estou usando esse termo aqui porque para ficar mais fácil de compreender. Então o eunuco, ele servia as mulheres. No caso aqui, ele servia a rainha dos etíopes, né? Ele tinha um cuidado com ela, certamente levando muito perfume, roupas finíssimas para sua rainha. Ele conhecia muito bem a rainha. E ele está voltando da adoração. Coisa linda, né? Jerusalém sempre foi o centro das atenções do mundo todo, inclusive hoje. Jerusalém é assim. No versículo 8 diz que ele regressava, e assentado no seu carro, numa carruagem, li o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, o Espírito Santo, é claro, né? Chega-te e ajunta-se a este carro. E correndo Filipe, e provavelmente, o condutor tivesse parado para dar água
para os cavalos, alguma coisa assim. Ele conseguiu alcançar a carruagem e, chegando-se junto ao carro e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? Quando a gente vê Mateus 28, 18, quando a comissão é enviada, uma passagem diz assim: ensinando a guardar todas as coisas. É preciso ensinar, é preciso discipular, é preciso orientar as pessoas. Ele aqui não sabe do que ele está lendo, ele é de um outro país. Então ele está de posse de um texto de Isaías que fala exatamente sobre a morte de Jesus. Que coisa interessante, né? Ele se interessou, talvez pelos fatos que aconteceram em Jerusalém. Ele está exatamente voltando dias depois da crucificação de Jesus. E o comentário de morte, ressurreição e de uma igreja surgindo realmente está acontecendo. Então ele tem interesse de saber, mas ele, como alguém que possa explicar? Então ele justifica e falou assim: eu não posso, porque eu tenho quem me ensinar. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse na sua carruagem. Isso mostra algumas coisas, a importância das pessoas que querem entender, saber da verdade, conhecer toda a verdade, interpretar a verdade. Filipe subiu e começou a ensinar para ele. Mas ele vai mostrar aqui, no versículo 32, e o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Está falando de Jesus, diretamente de Jesus. E aí diz assim, na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogue-te quem diz isto, ó profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, ele anunciou Jesus. Indo ele pelo caminho, chegaram ao pé de alguma água, um rio, uma lagoa, era o pé de uma água. E disse o eunuco: eis aqui água, o que me impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito se crer de todo o coração? E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou o etíope parar o carro, e desceram ambos as águas, tanto Filipe como o eunuco. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e não viu mais o eunuco de Candace. Jubiloso continuou o seu caminho, e Filipe se achou em Azoto. Esta era a antiga Azoto, situada no Mediterrâneo, passando, anunciando o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Eu afirmo aqui, para finalizar essa passagem tão importante, que esse eunuco de Candace foi para a África. Ele é o primeiro gentil convertido, batizado. Nós temos, claro, a samaritana, sabe-se pouco depois do que aconteceu com ela. O gadareno, Gadá também não era uma parte judaica, porque cuidava dos porcos. O judeu não tem contato com os porcos. Então esse eunuco aqui é o primeiro convertido. Eu acredito nisso. Alguns professores também acreditam que ele é o primeiro convertido e que evangelizou toda a África através da Etiópia. O evangelho entrou, uma semente, porque o Espírito Santo não faria tudo isso
se não tivesse um propósito na viagem do etíope. Então, eu não tenho dúvida, nós não temos dúvida de que o etíope, ele de fato foi para a sua terra, certamente evangelizou no palácio onde sua patroa foi evangelizada e houve muitas conversões. Fica a nossa lição aqui, quando Deus nos mandar evangelizar alguém, que sejamos rápidos, que nos mostre o anjo anunciando rapidez, determinação, depois ele aparece em Azoto. Ou seja, são poderes que Deus dá para aquele que realmente quer ser usado. Isso me chama muita atenção. Ele voltou, Filipe, e apareceu a uma distância de 60 quilômetros, eu acredito que é esses números. Ou seja, ele foi transladado, ele teve um poder muito grande para retornar à sua missão, onde ele vai parar em Cesareia. Mas o eunuco de Candaça chegou sim no seu país convertido, e aí nós não sabemos, a Bíblia não relata, mas eu acredito que milhares e milhares de pessoas converteram. Esse eunuco passou a ser um mensageiro, o Espírito Santo direcionou ele naquele país e também alcançou o continente africano. Inclusive o continente africano, Jesus esteve lá quando bebê, quando teve que fugir, ele foi para o Egito está na África. Então foi muito importante essa evangelização aqui. Uma bela lição. Leia sobre Filipe, estude sobre Filipe, você vai ficar encantado com o que Deus fez na vida desse homem. Aquele abraço.